Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer para vocês a história de uma submetralhadora que tem um design bastante incomum, mas a sua construção e funcionamento são absurdamente simples, e é até inesperado o fato dela ter sido adotada somente pela Rússia e pela Armênia, já que poderia se enquadrar nas tarefas de vários tipos de forças de segurança pelo planeta. O material de hoje vai mostrar a trajetória da submetralhadora russa KBP Pistolet Pulemyot 90, mundialmente conhecida como PP-2000 e que também é classificada como uma pistola metralhadora, o que não é errado e em breve vocês vão saber o porquê. Essa arma tem algumas peculiaridades que vão bem além da sua aparência exótica, e mesmo não sendo empregada em grande escala pelo mundo afora, acabou ganhando muita fama internacional por conta dos vários jogos eletrônicos em que ela acabou aparecendo. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje não é muito mirabolante. Ela começa na Rússia no ano de 1993, quando o governo acionou o Konstruktorskoye Biro Pribrostroyenia, que é o Instituto de Design de Instrumentos de Defesa e cuja sigla em russo é KBP, para que criasse uma arma voltada às tropas de choque, tripulações de veículos militares em geral, unidades especiais militares e policiais de todo o país. O armamento seria empregado em enfrentamentos de curtíssimo alcance, como áreas urbanas, e deveria ser bastante leve, compacto e com um poder de fogo satisfatório para a interrupção imediata de uma ameaça. O KBP concluiu a fase de desenvolvimento depois de 4 anos, mas só deu entrada na patente em 2001, com ela sendo emitida em 2003 e a arma batizada como PP-2000. A sua primeira aparição pública aconteceu em 2004, mas os russos só começaram a testar a arma em 2006, a adotando oficialmente em 2008. Não se sabe ao certo se houve problemas burocráticos ou técnicos no início oficial das operações dessa submetralhadora, mas pelo menos depois de 15 anos do começo da sua projeção, ela ainda continuou bastante útil para a tarefa que se propunha. As principais características da PP-2000 são as seguintes. O seu sistema de ação é o blowback direto, com a sua alavanca de manejo sendo solidária ao ferrolho e com ele operando de forma fechada. O quebra-chamas é removível, e caso o operador queira, pode trocar essa peça por um outro modelo ou um supressor de ruídos, que praticamente dobra o tamanho final da arma. A trava de segurança fica instalada na face esquerda do receptáculo, e junto com ela fica o seletor de modo de disparo, que tem um regime semi-automático e totalmente automático, numa cadência média de 700 tiros por minuto. Ela não é ambidestra, assim como o retém do carregador, que fica do mesmo lado, também não. A coronha é composta por uma haste simples, rebatível para o lado direito do receptáculo. Porém, aqui existe um diferencial. Na parte posterior da face esquerda da arma, tem um botão que solta a base da coronha, permitindo que a arma continue disparando normalmente mesmo sem ela. Só que além disso, é possível fazer uma adaptação inusitada, que é a inserção de um carregador da arma nesse fosso onde fica a base da coronha, o transformando numa coronha improvisada. Geralmente é inserido um carregador alongado para que o operador consiga fazer uma empunhadura de 3 pontos razoável. Bastante curioso, não? O receptáculo, que é todo feito em polímero, tem uma empunhadura frontal integrada, onde uma haste interna metálica de sustentação do cano fica instalada. A junção da empunhadura frontal com a empunhadura de gatilho faz uma espécie de guarda-mato gigante, contribuindo para a aparência incomum dessa arma. Aliás, o fosso do carregador fica por dentro da empunhadura de gatilho, e a arma pode ser disparada com uma mão apenas, embora com um menor controle, contribuindo assim para que a sua classificação como pistola metralhadora seja adequada também. A face superior da tampa da caixa da culatra tem um trilho tático integrado, que serve como alça de mira e permite a instalação de diversos tipos de miras ou marcadores a laser. Já a base da empunhadura frontal pode receber o encaixe de uma lanterna tática. Agora vem o maior diferencial da PP-2000, que é o tipo de cartucho usado nela. Ela foi projetada para usar o calibre 9x19mm, mas eu não estou me referindo a qualquer 9x19. Os cartuchos empregados são do tipo Armor Piercing, nomeados 7N21 e 7N31. Eles foram construídos para furar coletes balísticos de nível 3A, que são aqueles que não têm placa balística entre as mantas sintéticas de proteção. Esses projéteis são bem mais leves quando comparados com um 9x19mm tradicional, pesando respectivamente 80 grains e 63 grains. Além disso, eles são do tipo mais P+, ou seja, trabalham com uma pressão de funcionamento bem alta, na casa dos 41.000 PSI, muito mais que os 35.000 PSI de um 9x19mm comum. Além dessa sobrepressão, a composição dos projéteis é um outro ponto crucial.
No modelo 7N21, a semi-jaqueta externa é feita de cobre, mas é revestida internamente com uma capa de polietileno. Nela é encaixado o núcleo, que contém um penetrador de aço que fica parcialmente para fora da jaqueta. No 7N31, o formato da semi-jaqueta é mais curto e arredondado, assim como o penetrador é um pouco mais fino e alongado, gerando inclusive uma protuberância na base do projétil. Ambos os projéteis são bastante velozes, alcançando as marcas respectivamente de 460 metros por segundo e 550 metros por segundo. Até 40 metros de distância, esses projéteis conseguem perfurar com eficácia os coletes 3A, e a até 10 metros, placas de aço com 8 mm de espessura são perfuradas com 100% de chance. Isso é mais do que suficiente para as situações de combate urbano para as quais a PP-2000 foi projetada. Ainda assim, caso o emprego dessa arma seja para situações corriqueiras de patrulhamento, os cartuchos 9x19mm normais, tanto os ogivais como os de ponta plana ou oca, também podem ser usados sem nenhum problema. Então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno dessa arma, para vocês verem como é que ela se comporta durante a sua ciclagem. Acompanhem só. Quando o gatilho é apertado, a sua barra puxa o desconector e libera o cão, que pela ação da sua mola faz um movimento circular e acerta o pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho fazendo o tiro acontecer. Nessa hora, a detonação gera uma força que empurra o conjunto do ferrolho para trás, enquanto simultaneamente extrai o estojo disparado e recoloca o cão na posição de repouso. Esse deslocamento é absorvido pela mola recuperadora e no meio do curso o estojo é ejetado. Quando o ferrolho chega no final do receptáculo, a mola expande, o empurrando para frente, que no caminho pega um novo cartucho no carregador e o coloca na culatra, deixando a arma pronta para mais um disparo e finalizando o seu ciclo. A ficha técnica de uma submetralhadora PP-2000 tem as seguintes informações. O seu peso descarregado é de 1,4 kg. O comprimento total da arma é de 55,5 cm com a coronha aberta e 34 cm com a coronha rebatida. O comprimento do cano é de 7,2 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 9x19mm. A capacidade do carregador é de 20 ou 44 cartuchos, e é esse modelo estendido que é usado como coronha improvisada. A cadência média de disparos é de 700 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 355 metros por segundo no 9x19mm comum, 460 metros por segundo no 7N21 e 550 metros por segundo no 7N31. O alcance operacional é de 50 metros com 9x19 comum e 80 metros com os de alta perfuração. O alcance máximo é de 150 metros com 9x19 comum e 200 metros com os de alta perfuração, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!